Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos maiores dilemas da humanidade. Sabe aquele conflito clássico entre o sofrimento no mundo e a ideia de uma justiça divina perfeita? Pois é, analisando as obras fundamentais codificadas por Allan Kardec, a gente encontra uma estrutura lógica fascinante para responder a isso. Vamos explorar a visão e os ensinamentos dos espíritos sobre a reencarnação, mas não como uma crença vaga, e sim como um mecanismo exato, metódico e super educativo dessa justiça divina. O nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos principais. A gente começa com a justiça divina em questão. Depois vamos entender o propósito da reencarnação, seguido de expiação e melhoramento progressivo. Aí a gente fala sobre o esquecimento do passado e fecha com igualdade e fraternidade universal. Vamos lá! Ponto 1. A justiça divina em questão. Todo esse raciocínio das fontes parte de uma premissa superlógica de problema e solução. E o problema central se resume nesta pergunta clássica. Se Deus é justo, por que uns nascem na miséria absoluta e outros na maior riqueza? É de parar para pensar, não é? Por que algumas pessoas já começam a vida enfrentando doenças e privações pesadas, enquanto outras têm saúde e abundância de sobra sem fazer o menor esforço aparente? Para uma mente analítica, se as almas fossem criadas do zero só no momento do nascimento, essa diferença gritante no ponto de partida bateria de frente com o próprio conceito de uma justiça perfeita. E é aí que entra um contraste lógico muito interessante na obra. De um lado, a gente tem a doutrina da unicidade da existência, a ideia de uma única vida na Terra e depois um julgamento definitivo que pode levar a uma punição eterna por erros cometidos num tempo super curto. Do outro lado, entra a visão espírita da pluralidade das existências. A ideia aqui é que o destino não é engessado. A reencarnação permite um progresso que não para. Afinal, se o objetivo de toda a criação é o bem e a perfeição, faz muito mais sentido pensar num aprendizado corretivo do que numa condenação irreversível, concordam? As bases para esse argumento estão documentadas de forma bem rigorosa no livro O Céu e o Inferno. O material faz um exame minucioso e comparativo dessas doutrinas e acaba rejeitando a ideia de penas eternas. E isso não acontece só por uma questão de fé, mas por uma impossibilidade lógica e moral mesmo. A punição eterna simplesmente não se encaixa de jeito nenhum com a ideia de uma bondade suprema. O que nos leva ao ponto 2, o propósito da reencarnação. Se ter uma vida só não resolve a equação da justiça divina, qual seria, afinal, a função estrutural de voltar para o mundo físico tantas vezes? Aqui rola uma mudança de paradigma daquelas. Na visão espírita, a vida não é um teste único com um abismo definitivo no final. A Terra e o nosso corpo físico funcionam como um mecanismo educacional calibrado nos mínimos detalhes. Ninguém vem ao mundo para sofrer cegamente. A encarnação existe para forçar a gente a pesquisar, a lidar com o mundo material e, principalmente, a progredir. A felicidade futura não é um favor que cai do céu, mas uma conquista proporcional ao quanto a gente avança intelectual e moralmente. Para entender isso visualmente, vamos dar uma olhada na linha do tempo dessa jornada. Todo mundo larga exatamente do mesmo ponto de partida, almas simples e ignorantes. Depois vem os séculos de aprendizado, passando por múltiplas encarnações terrenas. Entre essas vidas, ocorrem períodos variados num estado livre, chamado de erraticidade, que é quando a alma avalia o seu progresso. E a linha de chegada é a verdadeira eternidade, a felicidade suprema que só é vivenciada quando chega à condição de espírito puro, com cada degrau conquistado por mérito próprio. Agora o ponto 3, expiação e melhoramento progressivo. Sem dúvida, essa é a parte que mais gera confusão quando a gente fala de justiça divina. Se a gente analisar a definição de expiação nos textos originais, fica muito claro que a ideia de uma prisão focada em tormento está completamente furada. O conceito é muito mais parecido com uma escola de aplicação. Sabe quando a gente erra e a consequência dói? Pois é, a dor ou as dificuldades da vida agem como um alerta. É a consequência natural de um passo em falso. Essa punição temporária não serve para torturar, mas para despertar na alma a necessidade de mudança. O foco é 100% na reabilitação moral. E o processo é metódico até dizer chega. Entre as encarnações, lá no mundo espiritual, o primeiro passo é refletir profundamente sobre o que não deu certo no passado. No passo 2, a própria alma, muitas vezes recebendo a orientação de mentores, ajuda a planejar e até pede certas provações para a próxima vida. O passo 3 é voltar para a matéria e encarar essas provas com coragem. E se a alma conseguir vencer as barreiras do egoísmo e do orgulho, ela alcança o passo 4, que é a elevação moral, onde se desmaterializa cada vez mais.
Mas o ponto-chave de tudo isso, e que traz um alívio enorme, é que o progresso adquirido não se perde. A fonte é claríssima ao afirmar que a marcha dos espíritos é sempre progressiva, jamais retrógrada. Uma alma pode até ficar estacionada por um tempo se for negligente com seu próprio aprendizado, mas as qualidades que já foram consolidadas não regridem. A ignorância fica no passado, e a bagagem que foi aprendida segue ininterruptamente. Claro que esse sistema de várias vidas levanta uma dúvida imediata na cabeça da gente. E esse é o nosso ponto 4, o esquecimento do passado. A dedução mais óbvia seria, bom, se o objetivo é aprender com os erros, lembrar de tudo que foi feito em outras épocas não ajudaria? Então por que a nossa mente entra nesse estado de amnésia quase total sobre quem fomos no passado? O material responde a isso com uma lógica muito prática. Esse esquecimento é, na verdade, uma baita de uma misericórdia. Imagina a culpa paralisante de lembrar de erros gravíssimos. Além disso, o esquecimento permite que antigos adversários renasçam sobre o mesmo teto, reconstruindo laços fraternos sem o peso do rancor de outras épocas. Isso não só tira a humilhação extrema da equação, como garante que as nossas escolhas morais, no presente, sejam genuínas, baseadas no que realmente somos hoje, e não apenas no medo da lembrança de um castigo. Mas olha que detalhe genial. O conhecimento em si não é apagado. O texto pontua de forma muito elegante que a consciência é a nossa lembrança oculta do passado. Aquela facilidade inata para aprender algo novo, as intuições repentinas e, principalmente, aquela voz interna que tenta afastar a gente do que é errado. Tudo isso é o eco direto das lições que a gente já suou bastante para aprender lá atrás. O que nos traz ao ponto 5, igualdade e fraternidade universal. Quando a gente compreende essa engrenagem de reencarnações sucessivas, as consequências para a sociedade são profundas e inevitáveis. Se a gente parar para comparar os papéis sociais com a nossa essência imortal, a perspectiva do mundo muda da água para o vinho. Riqueza, pobreza, posições de chefia ou subordinação, nada disso é privilégio ou maldição divina. São só papéis temporários, como figurinos que o espírito veste para experimentar lados diferentes da vida. Como todo mundo partiu exatamente do mesmo ponto e está caminhando para o mesmo objetivo final, a igualdade essencial entre todos os seres humanos é simplesmente um fato lógico. E essa compreensão atinge o auge nesta citação fortíssima do material original. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas. O argumento é imbatível. Como justificar a opressão de quem quer que seja, se na próxima encarnação qualquer um pode nascer exatamente nas mesmas condições daquele que hoje oprime? Essa base filosófica tira a fraternidade do reino das ideias místicas e a fundamenta como uma lei estrutural e concreta da natureza. E é essa a grandiosidade que vemos associada à assinatura de Allan Kardec, que codificou todo esse conhecimento. O que vimos aqui não se trata de aceitação cega. É uma filosofia estruturada que busca trazer consolo através da razão. É um sistema que amarra o passado, o presente e o futuro de uma forma absurdamente lógica, revelando uma balança justa, onde cada indivíduo é, no fim das contas, o construtor absoluto do próprio destino. E assim, ao terminarmos de analisar como a justiça divina opera perfeitamente através da pluralidade das existências, fica uma reflexão que não dá para ignorar. Sendo cada um de nós o grande arquiteto da própria elevação moral, a pergunta fundamental que fica é: qual será o próximo passo na nossa infinita jornada em direção à perfeição?